Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer fazer a leitura de Leia e Compreenda Melhor a Bíblia, Pedro Apolinário, o estudo que ele faz sobre Isaías 7,14. Ele faz um estudo bem interessante, vai ser um pouquinho longo esse vídeo, mas vamos lá. Exegese de Isaías 7,14. A promessa a respeito de Emanuel. Isaías é chamado pelos estudiosos como o maior dos profetas do Velho Testamento. O rei dos profetas chega a ser cognominado a águia entre os profetas e o evangelista da antiga aliança. O significado de seu nome em hebraico é bem apropriado para o caráter de seus escritos. Yeshayahu, cujo sentido é Yahvé é a salvação. Sua capacidade estilística é impressionante. Seus recursos para criar figuras literárias nos enleva. Sabedores de que a maior parte do seu livro foi escrito em forma de poesia, para a surpresa de alguns, ele é considerado o maior poeta do Velho Testamento. Comentarista na introdução aos profetas da Bíblia de Jerusalém o denomina de poeta genial. O brilho do estilo e a novidade das imagens fazem dele o grande clássico da Bíblia. Para bem compreender o verso de Isaías 7,14, ele deve ser estudado em seu contexto histórico, em seu problema gramatical e em suas implicações teológicas. Contexto histórico. O livro de Isaías tem sido dividido por alguns em duas partes. Primeiro, abrangendo 39 capítulos. Segundo, compreendendo os demais 27 capítulos. A primeira parte está dividida em 5 sessões. Com o capítulo 7 começa a segunda sessão, onde se descreve a aliança da Síria com o reino de Israel, Efraim, contra Judá e no reinado de Acás. Se a cronologia nos informa que Acás começou a reinar em 735 a.C., estes eventos se realizam em 734. A Síria governada por Rezim e Israel administrado por Peca, o perverso assassino do rei Pecaías, aliaram-se com o iníquo objetivo de subjugar o reino de Judá e obrigá-lo a cooperar com eles na campanha militar contra a poderosa e agressiva Assíria. Com a ameaça de um ataque iminente, o rei de Judá e o povo ficaram aterrorizados e cheios de perturbação. Acás, de personalidade tíbia e pusilânime, ferido em seu amor próprio devido à primeira derrota frente a Peca e Rezim, cometeu insensatez pecaminosa de pedir auxílio ao rei assírio. Ainda mais amedrontado, tomou a prata o ouro da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e os enviou a Tiglat-Pileser, com a declaração vexatória: Eu sou teu servo e o teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim, como nos relata 2 Reis 16, versos 7 a 9. Diante dessa situação aflitiva, Isaías recebeu de Deus a incumbência sagrada de procurar Acás com alguns objetivos. Primeiro, apresentar uma mensagem estimulativa da parte de Deus. Acautela-te, aquieta-te, não temas nem desanime o teu coração. Isaías 7,4, em outras palavras, ele queria dizer: não há nenhuma necessidade para preocupação, já que, numa elegante metáfora, ele compara os dois reis a pedaços de tições fumegantes, pois se outrora eram perigosos, agora seu poderio estava quase extinto. Em sua entrevista com Acás, o profeta procurou animá-lo, transmitindo-lhe a seguinte mensagem: se depositasse a confiança no Senhor, haveria livramento. Rezim e Peca em breve desapareceriam como bolhas de sabão. Isaías, com seu acendrado espírito religioso, combateu tesamente a aliança com os poderes pagãos, porque previu os males que viriam para Acás e para o povo de Deus. A mensagem do profeta ao rei alarmando era a confiança de Deus. Era confiança em Deus, culminando com a declaração do verso 9. Se não credes, certamente não permanecereis. Nesta afirmativa do profeta, há um notável trocadilho hebraico que é difícil de transmitir numa tradução. Eis algumas tentativas para reproduzir o efeito original. Sem fé não há fixidez. Sem confiança forte não há forte de confiança. Sem confiança não há permanência. As consequências de rejeitar a orientação divina são evidentes no relato sagrado. Politicamente, Acás se vê transformado num simples vassalo da Síria. Na esfera religiosa, rejeitando a promessa de libertação que o mensageiro do Senhor lhe fizera, entregou-se inteiramente ao paganismo, 2 Reis 16, versos 10 a 18. Tanto se afastou de Deus que chegou a passar seu filho pelo fogo, influenciando com seu comportamento negativo o declínio espiritual de todo o povo. Altares pagãos foram erigidos por toda parte, inclusive no templo em Jerusalém, fazendo com que o culto ao verdadeiro Deus se extinguisse. Quando Isaías viu que tanto o rei quanto seus subordinados desprezaram a mensagem divina, ele silenciou por algum tempo o seu ministério público. Sugeriu que Acás
pedisse um sinal como evidência que estava diante de um verdadeiro profeta de Deus. Já que não crês nas palavras do profeta, pede um sinal, uma garantia ou evidência que te segure que Deus cumprirá a promessa de salvar o seu povo. Acas respondeu, não pedirei nem tentarei ao Senhor, Isaías 7,12. Sua declaração era uma saída hipócrita sobre o pretexto de que guardava a lei, Deuteronômio 6,16. Se tentar a Deus e pôr Deus em prova, o pedir um sinal que era oferecido por ele não seria tentá-lo. A razão primordial para rejeitar o sinal era que ele não estava disposto a submeter-se à vontade de Deus, ou estava receoso de que obrigasse a alterar a política externa que adotara. Diante da atitude de Acas, recusou-se a pedir um sinal. Isaías diz que Deus lhe daria um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, Isaías 7,14. Esse sinal é dado por Deus, é a demonstração mais convincente de sua intervenção na direção da história. No livro A Profecia de Isaías, de A.R. Cadbury, página 157, há esta afirmação. Talvez não haja outra profecia no Velho Testamento que tenha produzido mais perplexidade e mais discussão do que esses versículos sobre o sinal que Deus deu a Acas. Corrobora com esta afirmativa Albert Barnes, em Notes on the Old Testament, volume 8, página 157, ao declarar, não existe nenhuma profecia no Velho Testamento a qual se tenha tanto escrito o que tem produzido mais perplexidade entre os comentaristas do que esta. Os versos 17 a 25 apresentam uma terrível descrição de como eles seriam assolados em virtude da rejeição do sinal. Segundo, problema gramatical. Isaías 7,14 é uma passagem extremamente difícil de ser traduzida. Temos aqui um dos mais controvertidos problemas textuais de toda a Bíblia. O ponto da discórdia se encontra na palavra alma, que tem trazido para os intérpretes uma longa, complicada discussão. Traduções da Bíblia como Septuaginta, King James Version, Almeida, tanto a revista corrigida como atualizada, traduzem por virgem. Outras mais fiéis ao original hebraico, como Revised Standard Version, Moffat, em The New English Bible, a Bíblia de Jerusalém, preferem traduzi-la por jovem ou mulher jovem. Diante dessas declarações, a primeira pergunta que se levanta é esta. Qual é a tradução preferível para alma, virgem ou jovem? Afirmam alguns preteritoriamente, se os tradutores da Septuaginta traduziram a palavra alma para repaternos, a virgem, e se não podemos descrever o conhecimento que tinham do hebraico, e os que fizeram o trabalho, então não assiste nenhuma razão àqueles que insistem em Isaías 7,14, o termo tem que ser traduzido por jovem na idade de se casar. Ou traduzir de uma maneira ou de outra sempre cria problemas. Tradicionalmente sempre se defendeu a tradução para virgem, por ser aparentemente a única a predizer claramente o nascimento virginal de Cristo. Mas se essa passagem é uma profecia referente a uma criança que deveria nascer como sinal para o rei Acas, a mãe dessa criança não poderia ser virgem, porque criaram um problema de ordem teológica. Sendo que outras traduções trazem mulher jovem, exegetas intervêm declarando que esse procedimento elimina uma doutrina fundamental da Bíblia, o maravilhoso nascimento virginal de Cristo. O livro Problems in Bible Translation, rapaz, estou falando até em inglês, Problems in Bible Translation, nos informa que a palavra alma aparece 9 vezes no Velho Testamento. Mas é que é difícil especificar exatamente o seu real significado. Conclui dizendo que alma designa simplesmente uma mulher jovem em idade de casamento, quer noiva ou não, casada ou não, virgem ou não. Página 168. O vocabulário hebraico para virgem é betulá, que aparece 50 vezes no Velho Testamento. C.G. Tulland concluiu em seu artigo Ministério Adventista, a março-abril de 1969, explicando que Isaías 7,14 da seguinte maneira: portanto, não parece ser justificável traduzir alma, mulher jovem, Isaías 7,14 por virgem. A única tradução coerente é da Revised Standard Version. Eis que uma mulher jovem conceberá e dará à luz a um filho. A R. Kirby, no livro A Profecia de Isaías, página 158, defende a tese contrária, com bastante dogmatismo ao afirmar que alma em Isaías 7,14 deve ser traduzida por virgem, havendo assim um nascimento milagroso no tempo de Isaías, semelhante ao de Cristo, sem se preocupar com o profundo problema teológico envolvido nesta interpretação. Sabendo que este mesmo autor declara que todas as palavras usam em mais de um sentido, informando-nos também que a significação de qualquer palavra deve ser determinada pelo uso do contexto, pelo sentido com outras passagens bíblicas em relação com o ensino geral da Bíblia sobre o mesmo assunto. Não seria melhor concluir o que Isaías empregou, no sinal para Acas com o significado de jovem,
E Mateus, fazendo uma aplicação messiânica do mesmo verso, usa a palavra paternos, ou virgem. Qual seria a jovem de Isaías 7,14? 3 possibilidades têm sido sugeridas. Primeiro, seria a própria esposa de Isaías. Segundo, outros advogam que essa jovem fosse a esposa do próprio rei Acás, pois ele tinha nesse tempo 21 anos. E um terceiro grupo, menos numeroso, mas com possibilidades verossímeis, defende a tese de ser outra jovem da família real bastante conhecida a eles, mas a nós desconhecida. Pessoalmente, baseando no contexto bíblico de Isaías 8,13, creio que a jovem era a própria esposa de Isaías. Conferindo Isaías 1,1 com Isaías 6,1, concluiremos que o profeta estava no início do seu ministério, que se estendeu por meio século após esse evento. 3. Implicações teológicas. A verdade do nascimento virginal de Cristo está implícita através das Escrituras, portanto não precisa ser confirmada por uma palavra hebraica de Isaías 7,14. Se a tradução alemã por virgem cria um problema de natureza teológica, por não poder ser aplicável no tempo de Isaías, outro problema nada inferior a esta seria se Isaías houvesse usado a palavra betulá para outra ocorrência além do nascimento virginal de Cristo. Se os exegetas defendessem que Isaías 7,14 profetizava um nascimento virginal milagroso, teriam também de aceitar que esta criança teria a mesma natureza divina humana e o mesmo poder que Jesus possuía. Das muitas explicações propostas visando solucionar o problema, o livro Problems in Bible Translation, página 151, destaca essas 4. Primeiro, Isaías 7,14 não constituía uma verdadeira profecia de eventos, quer no tempo de Cristo ou de Isaías. Segundo, cumpriu-se de alguma maneira desconhecida nos dias de Isaías, e não de outra forma. 3. Aponta ao futuro, exclusivamente para o nascimento de Cristo. 4. Era uma profecia dupla, aplicável tanto aos dias de Isaías quanto ao nascimento de Messias. A primeira explicação é insustentável para quem acredita na inspiração das Escrituras. Segundo ponto de vista, nega a inspiração de Mateus. A aceitação de que a alusão apontava unicamente para o nascimento de Cristo despreza completamente o contexto e o ambiente histórico de Isaías 7,14. A quarta solução proposta é a única totalmente consistente, com o conceito de que tanto Mateus quanto Isaías foram inspirados. O estudo atento ao texto hebraico e das várias interpretações propostas nos levam à conclusão de que Isaías 7,14 temos uma profecia messiânica. Esse texto deve ser incluído entre as profecias messiânicas pelo princípio do duplo cumprimento, comum a muitas profecias da Bíblia, como nos confirmam os seguintes exemplos. A promessa feita a Abraão e seus descendentes, Gênesis 13, 16, 15, 5, e um descendente que é Cristo, Gálatas 3,16. A profecia de Mateus 24 se cumpriu primeiramente na destruição de Jerusalém no ano 70 da nossa era, mas o seu cumprimento final se dará no fim do mundo. Da mesma forma, a promessa a respeito de Manuel teve uma aplicação imediata e primária da libertação temporária de Judá nos dias de Acás, mas depois de 730 anos numa aplicação secundária de um outro livramento do inimigo, através da encarnação de Cristo. Iniciando assim o período da salvação espiritual e de paz com Deus. O nome Emanuel dado à criança dos dias de Isaías foi mudado diante da recusa de Acás de submeter-se a Deus. Isaías foi instruído a colocar à criança o nome de Masher, Shalal, Hasbaz. A promessa a respeito de Emanuel poderia ser sintetizada nessas palavras. É uma promessa de plena e absoluta confiança, de que mesmo Deus não desampararia os seus filhos no tempo de Isaías. Ele, através do nascimento de Cristo, está conosco no eterno concerto da graça para nos salvar. Jamais desamparado o seu povo, antes protegendo-o e guardando para a glória futura, enfatizemos mais uma vez a ideia contida em Isaías 7,9. Se não o crerdes, certamente não permanecereis. Esta confiança absoluta, penhor da salvação, Isaías 28,16, nos mostra que não podemos confiar em coisas ou em pessoas. Que promessa apresentada por Isaías a respeito de Emanuel? Deus conosco, esteja sempre conosco e que transmitamos a outros para sua e nossa salvação. Rapaz, pensa num artiguinho grande, cara. Pense num artiguinho grande. Então fica aí. Existem várias interpretações, existe toda uma treta em volta. Bom, eu defendo que seja virgem, né? Porque você tem na Septuaginta a expressão paternos, e paternos paternos é pai, partenos. Ela é aplicada em Mateus, capítulo 2, ela é a tradução da Septuaginta usada em Mateus. Então, eu entendo que deve ser por virgem. Ou você vai colocar mulher jovem tanto em Isaías 7,14 quanto em Mateus. Tá? Então eu caminho por esse lado.
pelo lado mais grego, pela interpretação mais grega. Porque quem é que traduziu a Septuaginta? Foi cristão? Não. Foram judeus. E eles já tinham essa interpretação. Então a explicação minha da minha visão dentro desse aspecto. Para quem quiser mais informação, para quem quiser o artigo, é só baixar esse livro. Leia e compreenda melhor a Bíblia, Pedro Apolinário. Está no primeiro vídeo que eu deixei da playlist dessa linha de vídeos, tá? E quem quiser comprar um livro, alguma coisa, fazer um curso teológico, fala comigo. Meu telefone está na descrição, o link da Livraria Gimel está na descrição. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Quem quiser estudar grego também, fala comigo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e bons estudos.